Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho da importância da autoestima na adolescência. O quanto que isso vai contribuir para a saúde emocional do adolescente e do adulto também. Bom, autoestima tem a ver com autoconceito. Isso começa desde a infância, desde sempre. O autoconceito na infância, ele é mais modelado pelos pais, pelas pessoas próximas à criança, porque eles vão incutindo nas crianças as representações deles, as opiniões deles. Por isso até o grande cuidado do que é que os pais falam para essa criança, né? Porque se você começa a falar características negativas, ela vai assimilando aquilo como parte dela e vai passando a se comportar daquela forma. Bom, na adolescência a gente não consegue mais essa automodelagem do autoconceito, essa modelagem do autoconceito, né? O adolescente ele já começa a ter percepções sobre si mesmo, ele começa a ser muito questionador sobre si, sobre o seu papel na sociedade, ele começa a criar então uma nova identidade, claro que baseada naquilo que foi construído desde a infância, que foi as características da sua personalidade, como a gente já falou lá atrás. E aí na adolescência ele começa a se posicionar no mundo enquanto sujeito pensante, enquanto sujeito crítico, enquanto sujeito produtivo, certo? Então ele começa a ter alguns questionamentos sobre si mesmo. Bom, se ele teve e tem até então uma autoestima positiva ou uma alta autoestima, ele tem mais facilidade em lidar com o outro, ele tem mais facilidade em lidar com os próprios problemas, ele consegue aceitar críticas, ele consegue fazer planejamentos a curto e a longo prazo e a se responsabilizar pelas coisas que não dão certo, a construir novas estratégias. Então, um sujeito que teve uma autoestima construída durante todo esse processo, na adolescência ele vai passar pelo turbilhão de emoções na adolescência, com mais possibilidades de enfrentamento de uma forma positiva e assertiva. O sujeito que teve uma autoestima e que tem uma autoestima negativa ou uma baixa autoestima, é um sujeito que começa a atravessar mais conflitos durante a adolescência. Então, todos aqueles conflitos que já são naturais da adolescência, para aquele que tem uma autoestima baixa, é muito mais dificultador. Por quê? O adolescente, a preocupação maior dele é com a estética, o que ele é externamente, e socialmente, como ele é aceito socialmente. Então, aquele que tem uma baixa autoestima é um sujeito mais inseguro, ele acredita que ele não é muito bem aceito socialmente. Então, é um sujeito muito mais predisposto a mentir e a enganar para querer agradar os outros. É um sujeito muito mais predisposto à indisciplina, à intolerância, né? Às brigas. É um sujeito que, às vezes, acaba cometendo alguns certos deslizes, muitas vezes para agradar ou para chamar a atenção. E aí a gente, a partir disso, vai ter uma série de possibilidades negativas. Então é um adolescente muito mais propenso a se envolver em relacionamentos desastrosos e abusivos, a se relacionar com o uso de substâncias, de drogas e substâncias não aceitas, de tentativas de suicídio ou pelo menos de ideação suicida, de ter depressão ou quadros ansiosos. Então são sujeitos muito mais propensos a isso. Então a gente precisa trabalhar a autoestima desde a infância. Não é colocar o filho da gente, como eu já disse várias outras vezes, não é que ele seja o reizinho, né? Ele não é o melhor do universo, mas é trabalhar com ele os pontos fortes que ele tem, as habilidades, as potencialidades, deixar isso evidente, clarear junto com ele os pontos negativos, o que é necessário fazer para reverter esses pontos negativos, para que ele de fato chegue na adolescência e na vida adulta e consiga ter resultados mais assertivos. Então, chegou na adolescência, um adolescente com baixa autoestima,
aí a gente precisa, talvez, muito mais possivelmente, de uma intervenção profissional. Porque a gente vai precisar trabalhar o autoconhecimento, o autoconceito e a autoestima, para a gente poder estabilizar, neutralizar todos os pontos negativos e trazer à tona as potencialidades do sujeito e o que ele tem de mais positivo, elevar ainda mais isso para ele dar conta de conviver muito bem. Por que tudo isso é importante? A adolescência é um tempo de extrema importância porque a gente vai ser no futuro. Porque passar por esse turbilhão de emoções, de conflitos, se ressignificar, criar a identidade neste tempo, vai fazer com que o adulto seja um adulto detentor do poder de si mesmo, que não seja um adulto que entregue sua vida nas mãos dos outros, que viva relacionamentos abusivos, que se frustre no trabalho ou que não tenha sucesso profissional. Então, para esse adulto chegar lá na frente e conseguir executar e até planejar mesmo as coisas, ele precisa ter tido na adolescência uma autoestima elevada, num padrão positivo, num padrão saudável, tá? Então, vamos trabalhar essa autoestima desde a infância com as crianças e na adolescência vamos dar uma garimpada nisso aí, deixar muito bem estabelecido com os nossos adolescentes quais são os seus pontos fortes. E que a gente consiga, junto com eles, pegar os pontos fracos e torná-los habilidades, torná-los possibilidades, ok? Um abraço.